Ao torcedor alvinegro praiano, dia de clássico, né? Contra o Corinthians. O Santos finalizou suas preparações, né? Ontem. E vamos ver aí as últimas informações aí, né? Sobre o Santos. Esporte Total, Gazeta Esportiva. Vamos ver também o que o Sormani, incrível Sormani, trouxe de última hora, um trechozinho curto, né, pessoal? Hoje é dia de jogo. E após jogo, estamos aqui para trazer informações para vocês. Espero que o Santos hoje ganhe esse jogo para se afastar cada vez mais do rebaixamento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com o Esporte Total aqui. O Santos fez o último treino antes do clássico com o Corinthians nesta quarta-feira na Vila Belmiro e os donos da casa tentam acabar com o jejum de 4 anos sem vencer o rival em casa pelo Brasileirão. O último triunfo pela competição na Vila contra o Corinthians foi em fevereiro de 2021. 1-0 com gol de Marcos Leonardo na época. Além de acabar com esse tabu, o Peixe precisa se afastar da zona de rebaixamento. O alvinegro praiano está na 16ª posição com 28 pontos, a 3 do primeiro colocado. Na degola ou vitória. Juan Pablo Vojvoda terá, além do desfalque de Neymar, que só volta no mês que vem, as ausências de Tomás Rincon, que está ainda em tratamento por conta de um edema na panturrilha, e Tiquinho Soares, que está suspenso. Mike, Gabriel Bontempo e Vitor Hugo devem retornar e ficar à disposição do técnico argentino, que pode levar novidades para essa partida. Os meninos da Vila Souza e Gabriel Bontempo podem ganhar a vaga entre os titulares. Um clássico que marca o primeiro encontro do Peixe com o Corinthians na Vila Belmiro neste ano, após 3 derrotas seguidas em Itaquera em 2025, uma pelo primeiro turno do Brasileirão e 2 pelo Paulistão. Entre elas, a semifinal do estadual. Agora o Peixe de Vojvoda tenta mudar esse retrospecto e conta com o apoio da torcida. O último triunfo do Santos, inclusive, foi a 4 jogos num clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro. Com o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda tem dúvidas para montar o meio-campo do Santos para esse duelo contra o Corinthians. Se a opção for manter o esquema do último jogo, William Arão pode ser o escolhido. Agora, já se a alternativa for uma formação mais ofensiva contra o rival, a equipe pode atuar com apenas 2 volantes, João Schmidt e Zé Rafael, abrindo vaga aí para o Vitor Hugo, que está recuperado de lesão. Barreal, Cabalheiro e o Bilal Brahimi correm por fora na briga por uma vaguinha no time titular. Dá para o Santos contra o Corinthians? Vai ser Dá, um jogo né? bem complicado. Mas é camisa grande. É clássico, né? É um jogo Clássico bem é clássico, complicado. O Santos aí, o Vojvoda, que só tem uma vitória, né? Desde que ele assumiu o comando do Santos, nessas 6 partidas aí. Ele tá ajeitando o time, ele tá arrumando o time do Santos. De fato, eu vejo um trabalho promissor do professor Juan Pablo Vojvoda à frente do Santos. Entendo que foi uma boa contratação desse treinador, que fez um trabalho num passado não tão recente, não tão distante, perdão, no Fortaleza, muito bom. Agora, ele precisa de peças, precisa do Neymar voltando, ele precisa que o Neymar se restabeleça. Neymar tá lá, fora, só né? volta em Verdade. novembro. Mas precisa do Só Neymar volta em voltando. novembro. Qual o Neymar que ele precisa voltando? O Neymar que você conheceu. Olha como esse Neymar. Neymar, Ou o ele- Neymar que estava no Santos. O Neymar, desde que voltou, fez o quê no O Santos? senhor sabe Tá que ele é se muito separando melhor que os agora, demais parece. jogadores do Santos, né? Mesmo numa condição física Mas baixa. ele. Não, Ele pode ajudar. Esse time do Santos, mesmo numa condição física baixa, entendo que o Neymar pode ajudar muito. depende. Ainda mais para A gente não fugir tem do notícia rebaixamento. Neymar. A gente não tem notícia do Neymar treinando, a gente não tem notícia O Neymar do tá se recuperando, tá fazendo fisioterapia, tá na casa dele lá, fazendo com os aparelhos. Acesso a nada. A questão gente só é fica que o Neymar, sabendo quando fofoca. esteve em campo nesse retorno ao Santos, ele pouco produziu, Zé. Ele pouco produziu. Ninguém vai discutir a qualidade técnica do Neymar, gente. Isso é dar murro em ponta de faca. Eu só estou dizendo que o Neymar, né, em função de algumas lesões, mas toda vez que ele esteve em campo, ele não foi útil. Ele, naquele jogo contra o CRB, na eliminação da Copa do Brasil, ele sai e fala, eu em 5, 10 minutos eu fiz a diferença. Que diferença que ele fez naquela partida? Ele foi eliminado juntamente com o time. Né? Então, que Neymar, o quanto o Neymar, se ele voltar e pelo menos desempenhar algo acima do que ele desempenhou até aqui, ele pode ajudar. Mas até agora, desde o retorno dele, tecnicamente, ele pouco acrescentou no Santos para mim. Beleza. Olha só. E no meio-campo, Gabriel Bontempo ou Álvaro Barreal? Pra você, Ranieri, acho que na esquerda não tem nem dúvida, né? Você já tá Então, pedindo o Souza há muito tempo, né? Pra mim, eu acho, e acho que 95% do torcedor santista quer o Souza. Agora, pro Vojvoda, é aquele negócio. Você não falou do Richarlison agora, que é bruxo ali do Ancelotti?
O Escobar, assim como o Guilherme, eles são bruxos do Vojvoda. Então, assim, não que o Guilherme não mereça, né? O Guilherme, inclusive, eu acho que tem que ser titular, até porque não tem grande concorrência por ali. Dentro do que tem o Santos, ele é uma peça importante. Agora, o Escobar é aquele negócio, né? Ele agrega muito pouco quando o Santos tem a bola, ele não chega no ataque, ele não consegue ser uma alternativa por ali. E na última partida, o Souza entrou em 5 minutos, já teve 2 boas finalizações, né, com a camisa do Santos. Então, eu acho que o Mike, por mais que não esteja bem, tem que ser o titular da direita e o Souza, o titular da esquerda. Eu acho que isso entra mais nas características do Santos e, por incrível que pareça, se você me perguntasse assim, o que você apostaria em laterais que se enquadrem mais na forma como o Vojvoda enxerga o jogo, gosta de jogar? Eu pensaria no Souza e Mike, né? Mas ele tem optado ali pelo Escobar. Agora, o torcedor a cada jogo tá criticando mais essa escolha na lateral esquerda e talvez, não sei se para esse jogo, né, já que é um jogo importante, é um clássico, o Vojvoda, caso continue com essas deficiências e dificuldades, ele possa mudar na lateral. Agora, meu grande ponto é em relação ao meio-campo, né? O meio-campo do Santos, o último teste que o Vojvoda fez foi um teste trágico, né? Quando ele junta ali o Zé Rafael, que tá bem, eu acho que é o grande jogador desse meio-campo, mas com o João Schmidt, que altos e baixos, e mais baixos do que altos, e também o Tomás Rincon, né? Então foi um meio-campo que não funcionou. Foi um meio-campo extremamente pragmático, etc. Até entendo, né? Pesado e sem criatividade. Então eu acho que falta arriscar um pouco pro Vojvoda. E é uma característica. Ele sempre arriscou, né? Não sei por que ele tá com esse pé atrás aí em relação ao Santos. Talvez aquela máxima de eu vou acertar aqui a defesa para depois ir soltando o time. Mas, particularmente, eu acho que o Santos ele precisa de uma evolução muito rápida, porque senão pode se complicar aí na tabela do Brasileiro. Ô, Ranieri, eu tive na Vila Belmiro há pouco tempo, né, assistindo o jogo do Santos, trabalhando o jogo do Santos, e o pessoal tá gostando do Lautaro Dias, rapaz. Jogador que tem mostrado muita vontade, principalmente lá na frente. Uma boa chegada do Lautaro pro Santos? Eu gosto do Lautaro, né? Eu gosto, assim, da atmosfera que ele traz. Ele é um jogador que provavelmente, se você pedir pra ele fazer o zerinho, você sabe fazer o zerinho, né? Eu já vi você fazendo. Ele talvez não saiba. Não né? consiga, talvez. Ele talvez não consiga fazer o zerinho, fazer uma graça ali com a bola. Mas ele é um cara extremamente lutador. A todo instante, se você observar a postura dele em campo, ele tá incentivando o companheiro e ele tá chamando a torcida. Então você vê que ele tá querendo ali, ele tá se dedicando, ele tá se esforçando e os gols estão saindo, as participações, passe para gol. Então, dentro das limitações técnicas dele, ele se tornou um cara importante, o que foi fundamental, já que o Tiquinho praticamente desaprendeu a jogar futebol. Se olha o Tiquinho hoje, é muito estranho, assim, ele tropeça na própria perna. Ele entra pesado, parece. E como os centroavantes no Santos não conseguem jogar. Você vê o David Washington chegou, Exato. não jogou, fez 2 gols e já voltou pro Chelsea. O Tassiano também o Tiquinho, foi mal, o Tassiano já jogou de 9, já jogou aberto e não funciona. É incrível. E você tem 2 articuladores importantes, que é o Barreal e também o Rolheiser. Quando você tem o Neymar, você tem o terceiro. Então a bola não chega com qualidade pros centroavantes. E aí, tem o Guilherme. Talvez seja isso, porque o Guilherme, ele é o que mais cheira gol desse ataque do time do Santos. Eu acho que é por isso essa insistência no Guilherme. E também tô muito curioso para saber se o Bom Tempo vai ser titular, porque a gente já tem batido na tecla nas últimas semanas, nos últimos meses, a importância do Gabriel Bom Tempo. Mas devido à idade, ele vai ter a oscilação, mas ainda vejo ele como uma Vai importância ficar sujeito a chuvas e trovoadas? vai depender muito, porque ele vem de uma lesão muscular meio chata, então vamos ver se ele vai voltar bem ou se ele vai optar pelo Barreal, o técnico Juan Pablo Vojvoda. Ó, tem 2 superchats aqui, ó. Dizer que o Ademir é fã, falou sobre o período de treinos, né, nessa data FIFA aí pro Santos jogar contra o Corinthians amanhã. Do peixe pra esse jogo? Vamos ouvir o Rolê. Entrenó bem esta semana, hicimos una boa semana, corregimos todos los errores que tuvimos, estamos preparando este partido de cuarta, que es un partido importante, un clásico. Yo juego en casa, primero tenemos que hacer hincapié en el juego de Corinthians y después, bueno, pensar en victoria. Pero sabemos que son juegos importantes para Chimi y que tenemos que sumar para voltar encima. Então amanhã o Santos ganhar A obrigação é pela posição do Santos na tabela, né? Mas jogando em casa, o empatinho tá bom? Tá ruim, né? Tá ruim, né?
Não dá Pro mais. Corinthians tá bom, mas pro Santos é Corinthians tá péssimo. bom, né? Pro Santos é ruim. Pro Santos é ruim. Rapaz, vai ter uma A- pressão na Vila amanhã. Até pelos que o Santos tem pela frente aí, ele tem que, por jogar em casa, ele tem que pensar só na vitória. É que a sorte do Santos é o seguinte: o Santos, vamos imaginar que o Santos ele seja derrotado no clássico, que pode acontecer, certo? Aí o Vitória, então o Santos é o 16º, tem 28 Agora pontos. tem um clássico, né? Aí o Vitória tem o Bavi no dia seguinte, que é na quinta-feira, esse clássico aí Mas é entre em casa. Vitória e Bahia é no Barradão, exato, mando do Vitória. Aí se o Vitória ganha, também chega a 28 pontos, empata em número de pontos com o Santos. A sorte é que o Santos tem uma vitória a mais, teria uma vitória a mais, né? 7-6 do Vitória e também com um jogo a menos. Então, assim, nessa rodada não tem chance de entrar na zona de rebaixamento, mas se jogasse o clássico com a possibilidade de entrar no Z4, eu acho que mentalmente psicologicamente poderia afetar bastante o desempenho do Santos. E só lembrando, né? Ontem o José João Fakir nos trouxe aqui as estatísticas. O Santos só ganhou, jogou 7 clássicos, jogou 3 com o Corinthians, perdeu os 3, né? Aí com o Palmeiras já jogou 1, daqui a pouco vai jogar mais 2 na sequência praticamente, perdeu. Só ganhou 2 do São Paulo, jogou 3 com o São Paulo, ganhou 2 e perdeu 1. Então o retrospecto do Santos, principalmente contra o Corinthians, esse ano é horroroso. 3 jogos, 3 derrotas. Então, precisa mudar e urgente esse retrospecto de amanhã, se quiser largar a porta da zona, que hoje o Santos é o porteiro da zona e não larga, né? E ó, o torcedor... Para alguns jornalistas, dessa vez eu recebi uma nota de esclarecimento sobre a reforma do Estatuto do Santos Futebol Clube. Dia 14/10, portanto, hoje, terça-feira. Aí diz o texto: diante da preocupante criação e disseminação de notícias falsas sobre a proposta de reforma do Estatuto do Santos Futebol Clube, constatada nos últimos dias em canais dedicados à cobertura diária do clube, coisa que não tinha antigamente. Antigamente era as rádios ali de Santos, a Tribuna e mais nada. Os caras faziam e desfaziam. Hoje em dia, não. Até porque em São Paulo, a cobertura do Santos era desse tamanho, ninguém ligava pro Santos. Então, programas de rádio, televisão, etc. e tal, era 5 minutos finais. E olha lá, e às vezes era... fulano, o seu boa tarde, até amanhã, mas para aí, 2 segundinhos do Santos. Era assim. Hoje não. Hoje tem esse canal, tem outros canais, tem gente fazendo... dando notícias através do Instagram, do X, enfim. Hoje a mídia está diversificada e a gente consegue mostrar para você, santista, que o que esse pessoal veio fazendo é danoso ao Santos, só que antigamente não tinha. Então os caras faziam e ficava por isso mesmo, porque não repercutia, não tinha barulho, não tinha cobrança. Vocês lembram outro dia um conselheiro do Santos que falou numa reunião do conselho? Falou: presidente, nós precisamos dar um jeito aí, porque na rua está todo mundo vindo cobrar a gente aí, que a gente, na verdade, come na sua mão, que nós fazemos um papel de fantoche aqui. É isso aí, gente. As pessoas estão cobrando, porque saem em tudo quanto é lugar. Hoje a cobertura dos clubes ela é muito nichada. O que significa? São os nichos, o nicho do Santos, o nicho do tal time, do outro time, etc. e tal. Entendeu? Então, voltando ao texto aqui. Então, ele diz que a mesa do Conselho Deliberativo do Santos e a Comissão Permanente do Estatuto, a CE, né? Esclarecem aos torcedores santistas que esclarecimento do Santos, tá? Não é verdadeira informação de que o voto online será extinto. Ia ser extinto, sim. Ia ser extinto, sim. Trata-se de um direito e de uma comodidade dos sócios. Portanto, assim permanecerá. Não é verdade. Eles queriam extinguir por quê? Porque, votando apenas presencialmente, você ia impedir que santistas de todo o planeta, não é só do Brasil, não, de todo o planeta pudessem votar. E aí ia ficar aquela meia dúzia de gato pingado ali da Vila Belmiro, ali dos arredores, voltando e perpetuando cada vez mais a Belmirolândia até chegar a um ponto que você não ia conseguir mais tirar esses caras de lá. Não ia conseguir mais tirar esses caras de lá. Então já pipocaram aí. Então estão dizendo aí, tá aqui, ó, tá escrito, nota no Santos: o voto online não será extinto, é um direito e uma comodidade dos sócios. Portanto, assim permanecerá. Ponto, está aqui, judicialmente, bateu, está no site do Santos. Eu já fiz uma cópia aqui, porque se o Santos mudar, eu entro na justiça. Aí ele continua aqui: não é verdadeira informação de que o novo estatuto será votado em bloco único. Ia ser votado em bloco único, sim. Você não sabe o que é bloco único? Bloco único é o seguinte: eles iam votar os pontos relativos à SAF e pontos relativos a outras coisas. Por exemplo, para você ser presidente do Santos, você teria que ter, ao invés de 3 mandatos como conselheiros, 5. Ao invés de isso e aquilo, mudou para aquilo outro. Eles iam mudar tudo. E tudo isso
ia ser votado em bloco, ou passa tudo ou não passa nada. E agora, diante dessa pipocada sensacional, eles estão dizendo que isso não é verdade e que a votação será realizada por assunto e de acordo com as emendas encaminhadas pelos conselheiros. Ótimo. Então é o seguinte, gente. O conselho, você sabe como é que é? O conselho cobre na mão do Marcelo Teixeira. Os conselhos deliberativos do Santos e nada, com exceção de algumas pessoas, é a mesma coisa. Eles são... É uma coisa que eu falo para vocês, é um secto de puxa-sacos ao redor do Marcelo Teixeira. Mas aí tem o nosso voto. Tem o nosso voto. E vai permanecer online. Então você que está no Japão, como o meu amigo Luiz Oshiro, que tem um canal dele lá, o Santista Oriental, acho que é isso, que participa também lá do De Olho no Peixe, ele vai poder votar. Ele mora no Japão, mas ele é sócio, ele paga. Então, ele vai poder votar. Então, vai ser um voto por setorizado. A votação será setorizada no assunto de acordo com as emendas encaminhadas pelo Conselho. Terminada essa fase, haverá votação de aprovação ou reprovação do Estatuto. Beleza. Não é verdadeira informação que o Comitê de Gestão participou da elaboração do texto final da proposta. Trata-se de um trabalho exclusivo da Comissão Estatutária. Tanto faz. Competente. O Conselho Deliberativo contratou a assessoria do maior escritório do país especializado em sociedade anônima do futebol, o Monteiro de Castro Stetoguchi Advogados, que tem como sócio o doutor Rodrigo Monteiro de Castro, autoridade no assunto e um dos criadores da lei da SAF no Brasil. Bom, só faltava o Santos ter contratado, com todo respeito ao meu amigo Didi, o barbeiro do rei, para tratar da elaboração do novo Estatuto do Santos, que prevê a mudança do clube para SAF. Só faltava essa. Pessoal, o clima tá quente no Santos, viu? O clima tá quente. Clássico hoje é contra o Corinthians, né? Estamos aqui já preparados, né? E agora o canal mudou, pessoal. Vamos voltar aí com 2 vídeos. Um de manhã cedo. Como hoje tem jogo, só vamos postar agora de manhã, né? Que é essas notícias aí de última hora. E após o jogo. Dias normais, vai ser um vídeo de manhã e um vídeo meio-dia. Meio-dia não, 2 horas da tarde, beleza? Vamos voltar e trazer informações para você. Vamos voltar com o canal mais aí. Um pouquinho mais de tempo aqui, 1 hora por dia eu consigo trazer informações para vocês. E vamos falar aí sobre o clássico, né? Cara, a gente viu aí, né? Um tempo de bola aí falando sobre esse clássico aí, que é muito importante pro Santos. Gostei muito desse canal, cara. Muito mesmo. Deixa eu dar uma olhada de novo aqui, se eu vejo aqui. Kelvin. Deixa eu pausar aqui. É Tempo de Jogo, perdão. Muito bom também. Fala do Santos ali, um tempo legal, né? Porque a gente vê, como o Sormani falou, a gente via falar pouco do Santos. A gente vê falar pouco do Santos. A mídia, a Gazeta Esportiva fala ali, falou porque vai ter clássico, mas geralmente fala do Palmeiras, fala do Corinthians, fala do São Paulo e dificilmente fala do Santos. Quando fala, é envolvendo o Neymar. Eu não sei qual o problema do Gazeta Esportiva com o Neymar. Cara, tudo bem. Falar do Santos, pessoal, da visibilidade que o torcedor vem pros jornais, vê sobre o Santos, aí vocês só falam do Neymar. Fica feio pra vocês, Gazeta Esportiva. Máximo respeito, gosto muito, não vou mentir, eu gosto de assistir. Mas quando vocês ficam só falando do Santos baseado no Neymar, fica estranho, porque o torcedor se sente... Eu me sinto assim mal, porque o Santos é maior que qualquer jogador, né, pessoal? E sobre o clássico de hoje, cara, olha, hoje é vencer. Eu acho que se o Voivoda colocar o Bom Tempo, não tem que colocar o Bom Tempo como volante. Não dá. Não dá para jogar com o Zé Rafael Bom Tempo, ainda mais contra o Corinthians. A gente já viu isso aí ao decorrer do Brasileiro e ao decorrer do Campeonato Paulista. Bom Tempo não é volante, Bom Tempo é meia. É diferente, pessoal. O poder de marcação é diferente. Ele pode repor, como o Abel faz no Palmeiras ali, com o Felipe Anderson e com Facundo, voltando para ser, que chamam ele de secretário de lateral, mas hoje em dia, atacante que não é secretário de lateral, sobrecarrega o quê? O meio de campo e a zaga. Então, antes de você ser um secretário de lateral e o time ser consistente, do que o time ficar perdendo, né? Então, Bom Tempo pode sim ser esse secretário de lateral, voltando pela direita ali, ajudando o Mike, que também não está tão bem. Mas, é como ele falou, o centroavante no Santos não consegue jogar. Né? Não consegue jogar, parabéns pela análise, eu gostei muito desse canal aí, Tempo de Jogo, vou deixar o link na descrição,
para vocês se inscreverem também no canal, né? E se quiser assistir com a gente aqui, assiste. Se não der para assistir, a gente traz aqui para vocês só sobre o Santos. Eles falam sobre todos os times. Falou sobre o Santos também, porque acho que é o clássico, mas vamos ver se eles falam sobre o Santos também, né? Ao decorrer dos dias, porque é muito importante a gente estar sempre se atualizando sobre o Peixe. Beleza, pessoal? Então, boa sorte o Santos hoje. E sobre essa questão da SAF aí que o senhor Armando falou, eu não vou completar, deixar o vídeo todo, porque só peguei um trechozinho ali para mostrar para vocês que a SAF está de pé no Santos. O Santos continua em busca de virar SAF, é a única salvação, né? E ele falou sobre o Marcelo Teixeira, né? Que pipoca, sempre muda ali as coisas, fala uma coisa aqui, daqui a pouco diz que não falou, e aí fica feio, né? Fica feio para um homem da idade dele estar se omitindo, né? Dizendo que não falou as coisas. Então, pessoal, boa sorte ao Peixe. Espero que tudo dê certo hoje nesse clássico aí. O Santos ganhe de 1-0. Para mim, o que importa é 1-0. Não importa 2-1, 1-0. Ganhar. Tem que ganhar hoje. Tem que ganhar, porque a gente precisa ganhar e chega de empate, né? Chega de empate, chega de derrota. Tomara que agora o Vojvoda tenha virado a chave de verdade aí. O Santos comece a embalar aí e sair do rebaixamento. Não buscar nada agora. Simplesmente é sair do rebaixamento. Beleza? Pessoal, assista outro vídeo do canal também. Tem vídeo aí bom aí sobre o Luxemburgo. Tem vários vídeos bons no canal aí. Por isso que vamos voltar com 2 vídeos por dia para trazer informações para vocês verdadeiras. Beleza? Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Se cuidem.